paz, amados, boa noite, amém? Glória a Deus. Tira um pouquinho está um pouco abafado, Isabela. Aqui, abre um pouquinho da nave, tira um pouquinho aqui do púlpito, está um pouco grave, por gentileza. Estamos felizes, estamos aqui outra vez, né? Amém? Amém, gente? Tem um lugar especial, é a casa de Deus, entre milhares e milhares de outras casas. Quero só mais uma vez enfatizar as mulheres que puderem, estejam indo 4 horas da tarde lá no Cristo Rei. Amém, minha gente? Amém, amados? E os jovens, vai ser, é novembro, né, esse trabalho dos jovens? Novembro. Então eu vou acrescentar, até cadê a Lucimara, não está aí? Eu vou doar mais uma senha, como é que chama o negócio? Ingresso. Vou doar, a irmã Ana já vai acertar domingo com a Lucimara. Então procure, e quem puder fazer isso, jovem, se esforce, porque vale a pena. E o trabalho das mulheres, sábado a partir das 16 horas, lá no Cristo Rei, mulheres, não deixem de ir, em nome de Jesus. Mais uma vez também você que está em casa, conectado conosco, muito obrigado pela sua atenção, sua participação, seu carinho, de estar sintonizado, conectado conosco. Venha um dia nos conhecer presencialmente, venha estar conosco, eu creio que você vai gostar. Vocês viram e ouviram esses cânticos lindos, mais uma vez, Ministério de Louvor, parabéns pela seleção de cânticos, que tem sido tão gostoso, tão lindo. Amém, gente? Amém, meus irmãos? Quarta-feira que vem teremos um grande culto da fé, grande culto da vitória, grande culto do milagre. Quem esteve quarta-feira, viu quanto foi especial, quanto foi gostoso. E se você vier com fé, fará toda a diferença. Fala para o seu irmão, é com fé que fará toda a diferença. Repitam todos comigo, é com fé e fará toda a diferença. Diga, é com fé e faz toda a diferença. Diga, o meu encontro com Deus. Amém? Então é com fé. É lá no quarto, é lá no meio da fazenda, é lá no rio, é dirigindo, viajando na estrada, é na beira do rio, na sua sala e aqui, irmãos. Com fé nele. Amém? Feche seus olhos, levante uma de suas mãos. Feche seus olhos aí, por favor. Pai, nós estamos aqui nesta noite. Obrigado por tudo que já ouvimos. E toca nosso coração, toca nossa alma, alegra, fortalece, renova nossas forças, como vimos nesses lindos e belos cânticos que oferecemos a Ti, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque tocou nosso coração, mais uma vez tocou nossa alma, e a Tua palavra, Senhor, continue falando conosco, e a Tua palavra continue falando conosco. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam para perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar, se diante de mim não se abrirem o mar. Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Seu poder, rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver rompendo em fé, a cada dia vou viver rompendo em fé. Amém? Quantos estão rompendo em fé? Glória a Deus. As crianças já vão descer, pastora Rose? Não?
Então eu quero que você abra a sua Bíblia. Repitam todos comigo: ao que vencer. Diga: ao que vencer. De novo: ao que vencer. Segundo a biologia, a ciência, você, cada cidadão que está na Terra, ele nasce vencendo. Diga: ele nasce vencendo. Vamos, gente, com fé, ele nasce vencendo. Porque de milhões de espermatozoides, você foi o único. Alguém diz: não, os outros eram mais fracos, faltou vitamina, faltou isso, faltou aquilo. Você é único. Agora o diabo não quer que você saiba disso, que você tenha isso em mente, no coração, na alma, porque isso foi Deus, não foi o diabo. Quem criou o ser humano foi Deus. Toda a beleza que colocada aí foi Deus. O diabo tem uma inveja tremenda de tudo criado e principalmente de você, de todo homem, seja aqueles que estão seguindo Deus ou os que não estão seguindo Deus. Ele tem inveja, porque Deus criou tudo com muito amor. Amém? Ao que vencer. Então você vence antes da escola primária, lá na escolinha no jardim, na escola da florzinha, né, do beija-flor. Você vence as enfermidades antes com sua mãe, seu papai, à noite, vai para o hospital, volta, madrugadas. Você venceu. Vem pré-adolescência, adolescência, juventude, você casa, tem filhos, filhos vão embora, casaram. Você está aí de cabelos brancos, só você, o velho e a velha, vencendo. Estão vencendo, ao que vencer. Ao que vencer. O que você está vencendo? Qual é a sua luta para que você esteja vencendo? Quais são os desafios? Ei, qual é o maior desafio que você está encarando? Emocional, mental, financeiro, problema físico, doença, preocupação, ansiedade, dor, tristeza, angústia. O que você está precisando vencer? Qual é a sua dificuldade? A falha do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, do seu pai, os erros, seus próprios pecados, seus próprios erros, suas próprias falhas. O que você está precisando vencer? E quando falamos de vencer, é porque tem que se lutar. Há uma luta. São inimigos seu e meu. Inimigo seu e meu, que precisamos nos levantar, nos dispor, pegar a espada, a lança, a flecha e entrar em ação. Só ganha guerra soldados que entram em ação, só ganha guerra soldados que lutam. E você lutou como um espermatozoide e nasceu, está aí, conheceu tudo que está criado, uma família, seu pai, sua mãe, colegas, amigos, estudou, casou, chegou até aqui. E o principal de tudo, diga comigo, o principal de tudo, diga o maior de tudo, eu conheci Deus. Fale com fé mais forte: eu conheci Deus. De novo: eu conheci Jesus de Nazaré. Diga: eu conheci Jesus de Nazaré. Diga: estou andando com Jesus de Nazaré. Estou vivendo para Jesus de Nazaré. Há o que vencer. Há um desafio, amados, para vencermos. Na vida são vários desafios. Problemas, crises, tristeza. Por isso que o Filho de Deus surgiu há 12 mil anos atrás, para ser o seu amparo, sua torre forte, seu refúgio, para vencer dores, tristezas, angústias, problemas, crises materiais, terrenas, terrenas. Também aí no seu coração, na sua alma, falhas, limitações nas emoções, no intelecto. E às vezes você não quer falhar, errar mais com o filho, com o marido, com a esposa, e você continua falhando, pensando ou falando. Deus quer também te ajudar nessas áreas, quer fazer você melhor, quer mudar, quer transformar, para que você seja alguém mais maduro, um marido, uma esposa, um filho, um pai, um irmão, uma irmã, amém? É Deus em ação para nos ajudar. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Alguns textos que vamos ler, Apocalipse capítulo 3. Repitam todos comigo: ao que vencer. Vencer o que, pastor? Quem são os inimigos? Quais são os inimigos?
Vencer como? O que? E como? E onde? Quando? São perguntas, né, na didática, na pedagogia, de defesa, de argumento, de ataque, na promotoria, acusação e defesa, vencer como, o que, quando, como. Vamos lá, Apocalipse capítulo 3, versículo 11 a 13, diz assim, 11 a 13, venho sem demora, ponto. É uma frase, curta e objetiva, amém? Transparente, límpida. Venho sem demora. Quem está falando isso? Jesus, para umas 7 igrejas da Ásia, diz, venho sem demora, conserva o que tens. O que é conservar? É preservar e guardar. Tens o quê? Para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, ou ao que vencer, repita comigo, ao que vencer, falo-ei coluna no santuário do meu Deus. Repito, e dele jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Digo o nome da cidade do meu Deus. A nova Jerusalém, que desce do céu. Diga, vinda da parte do meu Deus. E o meu novo nome. Você acha pouco isso? Você vai ter na sua indumentária, não sei qual vai ser o seu tipo de roupa, né? Essas condecorações, presta atenção, ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus. Quem é que vai fazer de você a coluna? É desde já, é Deus trabalhando com a palavra dele, o Espírito Santo, santificando, purificando sua vida, para que você um dia chegue ao céu e se torne, continue como cidadão do céu, desde já. Falei coluna. Qual é o papel de uma coluna? Queridos irmãos, o que está sendo visto nessa coluna? Tem colunas visíveis e colunas invisíveis. A coluna sempre presta um papel de destaque. Você lá no céu será destaque. Você não será alguém no anonimato, nos bastidores, envergonhado, desprezado. Não, no céu você vai ter espaço. Não, no céu você vai ter o seu lugar. Não, no céu você vai ser valorizado. Não, no céu você vai ser visto. E não é essa visão pelos homens, que é passageira, interesseira, falsa, fingida, e que logo depois eles te dão as costas. É parente, é família, é amiga, é político, em qualquer outra área da vida. A história está repleta disso. Mas o reconhecimento de Deus é santo, perfeito. Amém? Então, ao vencedor. Aí nós vamos ver para que igreja era essa que Jesus estava falando. Era para a igreja de Filadélfia. Olha, se você vencer, você será uma coluna no santuário do meu Deus. Aleluia. Se você vencer, e daí jamais sairá. Ou seja, uma coluna firme para sempre. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Alguém diz, será esse novo nome, esse mesmo nome? Deus, ou vai ser um outro nome? Pode ser esse nome ou outro nome. O nome da cidade do meu Deus. Aleluia. A nova Jerusalém. Ei, na sua roupa espiritual vai estar marcado. Já viu a roupa de um oficial da Marinha Aeronáutica Exército? As condecorações daqueles que conquistaram e receberam. É uma coisa mais linda, não é? E assim será você, se você se esforçar, pegar a espada, o arco, a lança, e ir para a guerra, para a batalha espiritual, em oração, em jejum, lendo mais a Bíblia, amando mais a Deus, a causa dele, a missão dele, o propósito dele na terra, o ideal dele, que é alcançar mais vidas com seu perdão, com seu amor, com sua paz, com sua alegria, com seus milagres. Essa foi a missão de Jesus, esse foi o propósito de Jesus na terra, conquistar os homens para o seu reino. E a igreja, somos o braço da continuidade, o corpo da continuidade da missão de Jesus na terra. Amém, minha gente? O nome da cidade é Nova Jerusalém, que desce do céu, vinde da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Qual será o novo nome? A Bíblia repete, Jesus disse, eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim, eu sou a estrela da manhã, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Qual seria esse novo nome? Ele não diz aqui, irmão Jonas,
Então na sua veste você vai ser condecorado. Agora é preciso que você seja um vencedor. Amém, gente? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem Espírito é esse? Ele diz o quê? As igrejas. Então essa palavra era para todas as igrejas, a igreja de Éfeso, Sardes, Minas, Filadélfia, é para nós hoje, foi para todas as igrejas nesses 2000 anos. Não é só um grupo restrito, mas é palavra abrangente de modo geral. Por quê, pastor? Porque estamos num texto profético, estamos num texto escatológico, um texto que trata e retrata do futuro. E também desde Jesus para cá, esse texto mostra o que seremos, o que teremos e como seremos. Presta atenção, o que seremos, o como seremos e o que teremos no céu. O que seremos, o que teremos e como seremos no céu. Nosso futuro não é incerto, nosso futuro não é um salto no escuro, como alguns filósofos de meia tigela, de meia tampa, de meia cuia, como diz lá na minha terra. Não, nós seguimos um Cristo vivo, que nosso futuro é certo. E eu falei domingo passado que Pedro, João e Tiago no monte da transfiguração estavam querendo subir ao monte, cansado, não vou. Por que Jesus inventa isso? Essa para a gente subir. E lá no monte eles ouviram, saiu a voz de uma nuvem que pousou sobre o monte. Eis aí o meu filho amado, em que está todo o meu prazer, toda a minha vontade. Ele ouviu e viu Jesus ficar transparente, as suas vestes, o seu rosto, o seu cabelo, os seus pés. Ele viu Jesus em glória anteriormente. Ainda aparece Moisés e Elias. Sabe o que é isso, Moisés e Elias? Mostrando também o nosso futuro. Repitam todos comigo: ao vencedor. Diga comigo: ao que vencer. Você está vencendo? Você está sendo derrotado em que área? Porque, com quem? O que está derrotando você? Pessoas, problemas, crises. A palavra de Jesus nessa noite é para te levantar o ânimo, erguer a sua cabeça, confiar nele e dizer: o meu futuro não é aqui. Ainda que você lute, batalhe, conquiste aqui, mas a sua maior conquista e herança te espera, te aguarda lá nos céus. É o que Deus promete. Está falando dessas igrejas. Vença essa dificuldade. É isso que ele está falando para a igreja de Filadélfia. Vença esses problemas, vença essa crise, se esforce, busque, lute, e você vai ter o meu nome, a cidade do meu Deus, o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. É o Espírito Santo que diz às igrejas. Amém? Vamos para o versículo 20, versículo 21. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, está falando, é a mesma igreja ainda. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele está falando, queridos irmãos, para os irmãos que estavam fechados. Em dado momento, a circunstância na minha e na sua vida, e os problemas materiais, os problemas, as preocupações materiais começam a fechar o campo da visão do sobrenatural, das coisas de Deus. E essa é uma das armas que Satanás usa, porque ele sabe que eu e você somos mais voltados às coisas terrenas, porque esse é o nosso mundo que nós conhecemos desde a infância. Ele procura vetar para que não entremos mais no mundo de Deus, no sobrenatural de Deus, no especial de Deus, no santo dos santos, que é a Shekinah de Deus, onde está a glória de Deus. A palavra Shekinah significa a glória de Deus presente, a glória de Deus. Amém, queridos? Então, Jesus disse: olha, estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Sabe o que Jesus está dizendo? É uma linguagem figurada, esse versículo é a porta do coração. Ele quer entrar no coração, resolver os problemas do coração, da alma, da mente. Cearei, quer conversar, quero diálogo com você, quero conversar sobre o problema, quero te ajudar a você vencer essa preocupação, essa angústia interior. Aqui é entrar na casa do coração, na casa da mente, é na casa da alma, e compartilhar. O que fazemos quando jantamos e almoçamos?
comemos o churrasco com a pizza. A gente só come, fica todo mundo de boca fechada, ninguém ri, ninguém conversa, ninguém fala nada. Não, mano, a descontração, um ri, um lembra de uma coisa, outro lembra de hoje, na família, com amigos. É isso que Jesus quer compartilhar com essa igreja, porque ela estava vivendo uma situação difícil. Olha qual era uma das crises desse cristão. Nessa igreja não era toda a igreja que estava com essa mesma crise. Não eram todos os cristãos, eram alguns cristãos dessa igreja de Filadélfia. Olha o que diz aí: aconselho que compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, colírio, para que ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Então essa igreja, ela estava displicente, comprar ouro. Aconselho que de mim compre ouro refinado, purificado pelo fogo. Comprar ouro de Jesus. Como seria comprar ouro de Jesus? Ei, que ouro de Jesus é esse que está faltando nesta igreja? Sabe o que se fala de ouro? Riqueza espiritual, dedicação. Se você tivesse 100 barras de ouro no banco, toda semana você vai ver lá quanto que foi que aumentou o juro da sua conta. Ou aliás, cada dia, ninguém vai mais em banco, né? É aqui mesmo pelo celular, você já vê, sabe quanto está a cotação, quanto aumentou a grama, e quantas barras, aquelas 100 barras ou 10 barras está valendo quanto? Agora, daqui mesmo, por causa da sua inclinação terrena, de buscar daqui. Jesus está dizendo: igreja, você está precisando comprar de mim ouro. Qual é a moeda que Jesus aceita para comprarmos o ouro dele? É buscarmos de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscado de todo o coração. De todo o coração é a cédula, é a moeda para que compremos o melhor de Deus, o seu ouro. Amém, querido? E ouro, numa linguagem figurada e simbólica, fala da santidade, da pureza de Deus também, das riquezas espirituais, da natureza e do caráter de Deus. Por isso que Jesus: compre ouro de mim. Está faltando de mim mais do meu caráter na vida de vocês, mais da minha natureza. Qual é a natureza de Jesus? Benignidade. Qual é a natureza de Jesus? Bondade. Qual é a natureza de Jesus? Benignidade, longanimidade, benignidade, que é os frutos do Espírito. Gálatas capítulo 5. Aí ele diz: e vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha. Aqui não está falando do lado físico, do corpo humano, mas sabe, irmãos, aquilo que às vezes a sua alma está precisando vestir, ela está despida, desprotegida, precisando de uma roupa espiritual. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja vista a tua vergonha. Quem é que deixa uma vestidura branca da alma? O sangue de Jesus. O sangue de Jesus é quem lava a roupa da nossa alma. Nossos pecados, nossas falhas, nossas raivas, nossas indignações, nossa ira, nossos pensamentos. O sangue de Jesus, irmã Vandeléia, quando a gente se arrepende e confessa, vem, diz que o sangue do seu Filho, Jesus Cristo, seu Filho, nos lava e nos purifica de todo o pecado. Lavar é uma linguagem figurada. Na alma, no coração, na mente, amém? Diga comigo: ao que vencer. Diga: ao vencedor. Aleluia. Então, é preciso isso, buscar de Deus, buscar em Deus colírio, para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Então os olhos estavam fechados, estava cego, comprar colírio. Então Jesus tem um remédio, ele tem um remédio para que seus olhos sejam abertos para o mundo espiritual dele, o mundo sobrenatural dele, para que você enxergue mais, veja mais do mundo sobrenatural, do mundo dele, amados. Esse colírio é uma linguagem figurada, e os olhos dessa igreja estavam fechados. Então ela ia vencer comprando ouro, ela ia vencer comprando, limpando as vestes com o sangue de Jesus, ela ia vencer com esse colírio, ou seja, um poder, um milagre sobrenatural que Jesus tem, que ele abre as nossa visão, nossos olhos, para enxergarmos mais do mundo espiritual dele, amém?
Versículo 21, acompanhe comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se sente comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu. O que é que Jesus venceu? Assim como eu também venci. Ele venceu as perseguições. Ele venceu as perseguições desde o seu nascimento. Maria e José fugiram para o Egito. Jesus venceu as perseguições. Herodes mandou matar todas as crianças. De quantos anos para baixo? De 2 ou de 5 anos? Não lembro. De 2 anos para baixo. Foi uma exterminação, irmãos, que os historiadores, os filmes não dão muita ênfase, mas foi uma carnificina. As pessoas que filmam as peças de teatro não gostam de mostrar esse lado. Os pregadores quase não falam nisso. Mas foi um derramamento de sangue inocente, centenas de crianças foram mortas de 2 anos para baixo. O diabo estava no couro, na mente, no coração de Herodes. Uma exterminação, perseguição. Ele venceu assim como eu venci. Olha que coisa forte. Também como eu venci, me assentei com meu Pai no meu trono. Aleluia. Ele venceu o que? Essa perseguição desde a infância. Ele venceu a perseguição dos irmãos dentro de casa que não acreditavam nele. Depois ele cresce, ele vence a perseguição dos fariseus, dos líderes religiosos, líderes políticos. Venceu, e ele vence a morte, ressuscitando ao 3º dia, amém? Está à direita de Deus Pai, deixando essas palavras. Ele aparece, pastor, como é que é isso? Ele apareceu para João e revelou essas palavras na ilha de Patmos. Essas palavras, João teve uma visão. Jesus aparece para ele no trono em glória e fala: olha, João, vai ser assim para aquele que vencer, vai ser assim para aquele que for um vencedor. Eu vou abençoar ele vai se sentar comigo no meu trono. Queridos, é isso que ele está enfatizando, incentivando a igreja de Filadélfia. Ao vencedor, dar-lhe-ei que sente-se comigo no meu trono. Aleluia. Amém? Pastor, mas são milhares de cristãos que vão estar no céu. Irmão, vai ter eternidade para gente ficar sentando junto com Jesus. Cada dia, cada minuto, cada hora, com um corpo de anjo, irmão Jonas. Amém? Ou seja, sentar no trono com Jesus, que seria o que mais? Figuradamente. Desfrutar e participar do poder da glória de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo escreve: irmãos, não se orgulhe, irmãos, cuidado com a vaidade, irmãos, cuidado com o seu ego, porque nós havemos de julgar os anjos caídos, os demônios que foram expulsos do céu, ou seja, os anjos que foram expulsos do céu. Sabia que a igreja estará, depois que ela ressuscitar, ela for para o céu, ela estará galgando uma posição superior à dos anjos, porque anjo não pode julgar anjo. É no contexto escatológico. Se você vai para um seminário, fica 4, 5, 8, 10 anos, você vai estudar a fundo e você vai ver que na terminologia, no contexto geral, anjo não pode julgar anjo. Qual com a autorização? Mas a igreja, Paulo foi inspirado dizendo que nós havemos, irmãos, cuidado para você não ficar julgando um ao outro. Paulo falando, acho que é Romanos ou Coríntios, cuidado, não fiquei julgando, não julgueis, porque nós havemos de julgar. Não sabeis, ele fala assim, não sabeis que nós haveremos de julgar os anjos? Por isso, irmãos, os demônios lutam contra mim e contra você. Luta contra mim e contra você para não chegarmos no céu, para não mergulharmos mais no mundo de Deus, no sobrenatural de Deus, porque ele sabe que a igreja vai estar com Jesus julgando todos os anjos caídos, todos os demônios, porque ela estará galgando uma posição espiritual, a semelhança de irmão de Jesus. Amém, gente? Ao vencedor. Pastor, esse é o vencedor, diz respeito o quê, pastor? É uma promessa, amado. Ao vencedor, ao que vencer. É do indivíduo para o coletivo. Diga, é do indivíduo. Vamos, gente, é do indivíduo para o coletivo. É uma promessa. Agora, a promessa tem uma condição. A promessa tem uma condição, meus irmãos.
é você manter a lança, o arco, a espada na mão, Siri, Marcos, com Salomão, é nos manter firme. A palavra de Deus diz assim em Salmos: esteja a espada do Espírito na sua mão e os altos louvores nos seus lábios a Deus. Ou seja, vigilância. Jesus atacou o diabo e se defendeu com a palavra. Ele disse: assim também está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ele se defendeu com a palavra e ele atacou a palavra. A Bíblia diz em Hebreus que a palavra de Deus é como a espada de 2 gumes, que penetra até a divisa da alma e do espírito. Olha a linguagem figurada, olha a linguagem simbólica. É como a espada do Espírito, que penetra na divisa da alma e do espírito. E lá na divisa da alma e do espírito, entre juntas e medulas, ela trata, ela restaura, ela santifica, ela purifica, ela renova, ela dá força. A palavra de Deus é como a espada de Deus. É a espada do Espírito. Também, Efésios capítulo 6 diz: tomai sobretudo o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios. Amém? Por isso leia mais a palavra, mergulhe, ame mais a palavra. Não leia por ler, mas leia de coração, estude, mergulhe na mente de Deus. A palavra de Deus é a mente de Deus, a palavra de Deus é o coração de Deus. O apóstolo Paulo escreve a uma das igrejas e diz: habite ricamente, habite abundantemente a palavra de Deus em vós. Tenha em abundância, porque com ela você ataca Satanás e você se defende, como Jesus fez. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Ele diz: ao vencedor que se assente comigo no meu trono. Pastor, mas tem muitos irmãos, não vai ter vaidade de mão. Ei, olha aqui para mim. Amigo, você que está em casa. Logo que estivermos no céu, logo após o arrebatamento, ó, pisca o olho, pisca. Piscou, já aconteceu o arrebatamento, já foi todo mundo embora. Quem subiu, subiu. Quem ficou, ficou. Já aconteceu, irmão. Você não vai ter que ficar atrás de conta para pagar o carro, a casa. Quem vai dividir a casa de herança, a fazenda, a chácara, a conta lá com quase não. Quem vai se virar aqui são eles. Você já foi. Quem ficar aqui que vai ter que encarar o anticristo. Perseguição. Então sua vida você deve estar preparando para ser um vencedor. Ao vencedor. Então, para ser esse vencedor, o perfil do vencedor, a postura do vencedor é espada na mão, é arco, é lança, se posicionando para a guerra espiritual, com muito amor, perdão, alegria, paz, o Espírito. Sentar-se comigo, pastor, aí alguém não vai sentar-se com vaidade, querendo ser, não. A partir do momento que você entra na dimensão de Deus após o arrebatamento, você não tem mais esse negócio de inveja, de ciúminho, de ficar pensando mal de alguém, pensamento ruim. Ei, tudo fica aqui. Preste atenção na frase que eu vou falar. Tragada foi a morte na vitória. Aquilo que era corruptível foi absolvido pela incorruptibilidade. E o que era mortal foi absolvido pela imortalidade. Haverá uma transformação e você terá um corpo angelical, um corpo acima dos anjos, um corpo espiritual. Amém? Por isso Moisés e Elias aparecem lá no Monte da Transfiguração com Jesus no outro corpo, no novo corpo transformado. Pastor, não era o mesmo corpo de Elias, que Deus levou ele vivo nas carruagens com os anjos? Não, naquele momento que Elias é levado, o corpo dele foi transformado. Assim será com o seu, assim será com o meu. Então esse negócio de falha, de raiva, de mágoa, ficará tudo por aqui, irmão. De falha, de defeito, ficar pedindo perdão dos pecados, acabou, passou, é passado, é passado, é passado. É uma outra dimensão, outro momento de vida. Amém, amigo? Você quer isso para você? Então corra para Jesus, siga Ele, para você continuar sendo um vencedor. Então uma promessa ao que vencer. Essa promessa é incondicional, é do individual para o coletivo.
aqueles que buscarem, aqueles que lutarem, é para aqueles que se esforçarem para vencer. Sabe, você só está aqui 5, 10 anos, 3 anos, 2 anos, 20 anos, porque você tem se esforçado no mínimo. E Deus tem te ajudado, tem sustentado em tuas mãos. Senão você não estaria aqui mais. Senão você não chegaria aqui mais. Senão você não estaria aqui mais. Mas é essa vontade mínima, essa busca mínima sua, somada à força, à ajuda de Deus, que você tem chegado aqui, está caminhando para o céu. Porque eu e você, preste atenção, eu e você, pelas nossas forças e limitações, nós não chegaríamos e nem estaríamos aqui, irmãos. O que a Bíblia diz? Que o Espírito Santo geme dentro de nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos nem como falar, nem como orar em alguns momentos das nossas vidas. Nos abatemos por problemas, crises, dificuldades diversas, mas aí está o Espírito Santo na igreja, em nós. Aí vem o Espírito Santo e geme, intercede por nós. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Era para as igrejas naquela época. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É para a igreja nestes 20 séculos. É para a igreja de hoje. Todas as igrejas na face da terra. Todas as igrejas do Brasil. Para aqueles irmãos e irmãs que se declaram cristãos verdadeiros seguidores de Cristo. É essa palavra. É uma advertência, é um alerta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se não derem crédito, não quiserem ouvir, é diferente. Vamos aí, queridos, para versículos 5 e 6, acompanhem comigo. Ao vencedor será vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Aleluia. Olha que coisa linda. Ao vencedor será vestido de vestiduras brancas, e de maneira nenhuma apagarei o seu nome do livro da vida. Então, quem tem autoridade sobre o livro da vida? Quem é que escreve o nome e apaga? Quem é que está falando aqui? Jesus de Nazaré, ressuscitou, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que está em Tessalonicenses, que diz: ele recebeu o nome acima de todo nome, e todo joelho se dobrará e confessará que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Você pode aplaudir a Ele e dizer: glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus de Nazaré, glória a Jesus de Nazaré. E Deus lhe deu um nome acima de todo nome, e todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Você será vestido de uma vestidura. A garantia que Jesus dá, que o seu nome será mantido no livro da vida. É um dos livros que as pessoas se sentem muito honradas. Pós-guerra, né? Oficiais vêm das guerras. Nas academias de letras. No mundo inteiro, não é assim? Há uma vaidade, aquela honraria, já viu? Todos os lugares. Por que não na academia de engenharia? Não estou querendo aqui criar uma confusão. Por que não na academia de psicologia? Por que não na academia de medicina? Por que não na academia de direito? Por que só academia de letras? Porque a ideia é, o conceito é, porque sem o professor de letra, o pedagogo que não forma, ninguém se forma. Se não for aqueles que ensinem as letras. Mas pastor, lá tem gente de outras disciplinas. Tem. Mas por que de letras? Deixa aí para vocês pensarem.
Quem tem ouvidos, ouça. Vamos aí para o versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às... Então ele está dizendo, a igreja de Sardes, pastor, ela precisava vencer o quê, pastor? E ela precisava vencer o quê? Diz aqui o versículo 2. Ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer. Não tenha achado íntegras as tuas obras na presença de Deus. Lembra-te, pois, que tem recebido e ouvido, guarda e arrependa-te. Se não viares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum a que hora virei sobre ti. Praticamente alguns cristãos dessa igreja estavam displicentes na fé. O que é um displicente na fé? É um descuidado na fé. Estavam agora descuidando. Não orava mais, não lia mais, não estava amando mais a Jesus, estava um displicente. Qual é o grande exemplo na volta de Jesus que fala de 5 virgens loucas e 5 virgens prudes? 5 virgens loucas eram displicentes, não guardaram azeite, não mantiveram a comunhão com Deus, a intimidade com Deus, orando dentro do mínimo, dentro de um mínimo, lendo, dedicando a Deus, e se desligaram, foram levando a fé, a vida cristã, de meia boca, com a barriga, de qualquer jeito. Aí à meia-noite o noivo dá o sinal, todas acordam e fica aquele lufa-lufa, rela e corre. E agora, pastor? Só 5 tinha azeite. Displicente. Aqui na igreja de Sardes, essa igreja precisava lutar contra quê? Contra a displicência. Voltar ao renovo, buscar orar de novo, orar mais, ler mais a Bíblia, amar mais, perdoar. Ela estava vivendo um momento de displicência. E Jesus disse, olha, eu vou vir e você não vai perceber. Versículo 2, ser vigilante, consolida o que está para morrer. Tinha gente que estava morrendo espiritualmente. Ser vigilante, ou seja, seja alerta. Ela não estava alerta. Há uma leve ou bastante semelhança com as virgens, o quê? Nécias, loucas, que não estavam, deixaram de dedicar. Irmãos, olha aqui para mim. Se eu e você não tomarmos cuidado, preste atenção, eu estou me incluindo. Se eu e você não vigiarmos, tivermos cuidado, as lutas, as coisas dessa vida, Satanás lança uma aqui, é na família, é no trabalho, é numa coisa, é na televisão, é na internet, para tirar você do foco da fé, do foco de Deus, do foco do mundo de Deus, da presença de Deus, da palavra, da oração, em amar, em buscar, em estar com Deus. Presta atenção, em estar com Deus na palavra, orando, vindo a casa, Ele vai colocar coisas, pessoas, para tirar você da comunhão e da intimidade com Deus. Tome cuidado. Por isso Jesus, a Bíblia diz assim, lá no Velho Testamento, nem o pai dará conta do filho, nem o filho dará conta do pai, nem o marido dará conta da esposa, nem a esposa do marido. Cada um vai dar conta a Deus pessoalmente. Cada um vai dar conta a Deus. É você, filha, que tem que construir a sua vida espiritual, de oração, de intimidade, lendo a palavra, orando, jejuando, consagrando, trabalhando, servindo a Jesus. É você, marido, é você, esposa. Cada um. Não espere seu marido orar para você e orar, sua esposa, seu pai, sua mãe, seu filho. É você que tem que orar, é você que tem que ler Bíblia, é você que tem que buscar, é você que tem que caminhar. Cada um faça a sua parte com Deus. Quando joguei futebol na década de 70, 76, 77, modéstia à parte, sem querer me exaltar, na seleção do Senai, futebol de campo, futebol de salão, fui capitão, meio esquerdo e volante, e tinha uns colegas que eram morcego, carrapato. Já viu aquela turma, você está dando sangue, ralando, treina para ser o titular, correndo, e os caras estão fazendo morcego, não corre, pode correr e não corre. Isso acontece em várias áreas, irmão, da profissional, no mundo. Entre os melhores profissionais, eles se escoram naqueles que são bons, sabia? Até em sala de aula estudando, pegando cola, não estudam, não trabalham, pede para os outros terminar o trabalho dele nas empresas, sabia? Aí isso, são os morcegos. E eu e você, eu percebi, eu dizia para o técnico, se fulano não correr, eu estou deixando minha chuteira, eu não vou jogar o segundo tempo. Ele está sendo morcego, ele está sendo carrapato, eu estou dando sangue, me virando, ele não é melhor do que ninguém aqui.
Então, fala para ele com isso, senão eu saio. Não tem lógica. Isso em todas as áreas da sociedade tem os morcegos. É na família, é no trabalho, entendeu? Gente se escorando em você, roubando suas energias. É assim? Onde que nós paramos aqui, hein? Repitam todos comigo. Ao vencedor. Diga, ao que vencer. Vocês viram aí? Ao vencedor. Várias coisas nos esperam. Aleluia. Ana 1 e Ana 2. Olha, duas advogadas, dois juízes. No céu, irmãos, coisas lindas que nós não fazemos ideia, Sidney e esposa. Você não faz ideia o que espera você no céu. Então a igreja de Sardes estava com algumas deficiências que ela precisava vencer aquilo, a displicência, o descuidado, deixou de orar, deixou de ler Bíblia, deixou de buscar mais a Deus, se acomodou. Olha que palavra forte, versículo 1. Tem nomes de que vives, mas estás morto. Alguns tinham morrido, alguns, não era toda a igreja, irmão, presta atenção. Não era toda a igreja de Sardes. Alguns tinham morrido espiritualmente e precisavam ressuscitar. Vamos para o capítulo 2, versículo 26 a 29. Capítulo 2, já vamos encerrar, a hora está passando rápido. Capítulo 2, ainda sobre ao vencedor, aquele que precisa vencer. O que? Como? É você se levantando, ele vai te dar força. É o Espírito dizendo. Aquelas igrejas, vários irmãos de várias daquelas igrejas estavam vivendo esse tipo de situação no coração e na alma, e precisavam de um renovo, de um despertamento, de uma renovação de Deus. E Jesus aponta o caminho da restauração, o caminho da cura espiritual, para que eles se tornassem, ou voltassem a serem vencedores. Olha o que diz, capítulo 2, versículo 26 a 29, diz assim: ao vencedor, que guardar até o fim as minhas palavras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fosse objeto de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como é que é isso, pastor? Vou entrar no detalhe pequeno. Modéstia à parte, eu também estudei, dou aula nessa área de escatologia, de Apocalipse, Daniel e Ezequiel, no seminário. Aqui é um texto que se refere, para alguns estudiosos de escatologia e profecia, ao vencedor. A igreja será arrebatada, certo? Amém, gente? Foi levada, ela já automaticamente, todas essas premiações, galardões, condecorações, repita comigo, galardões, condecorações, a igreja será outorgada, ela receberá, será diplomada com essas coisas espirituais, irmãos. Amém, queridos? O universo, o céu, o mundo de Deus é gigantesco, é muito além da nossa imaginação. Não é tamanho do Brasil, da América do Sul, não, irmão. O mundo de Deus é muito além, não é um planeta Terra. E Júpiter, o planeta Terra, está assim, ó, pequenininho, o tamanho de Júpiter. Júpiter, a Terra é isso aqui, Júpiter é esse negocinho diante de Júpiter. Só que os céus é muito além de Júpiter. Os céus, vou repetir, é muito além de Júpiter. É uma matéria que eu gosto em astronomia. Você entra na internet, quando você vê a Terra lá em Júpiter, é uma pontinha de uma agulha em Júpiter. Os céus. Aí diz aqui, ao vencedor, aquele que guardar até o fim as minhas palavras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Mas sobre que nações? Bem, repetindo, logo que a igreja for levada aos céus,
ela recebe essa autoridade sobre as nações. Por quê, pastor? Jesus vai embora, olha aqui para mim, 7 anos ele fica lá nos céus com a igreja. Ele vem, tira a igreja da terra, com os anjos, leva a igreja para o céu. A igreja fica num período, segundo alguns estudiosos em profecia, escatologia, de premiação, de banquete, com Jesus celebrando, comemorando, 7 anos. Após 7 anos, Jesus volta com essa igreja. E aqui a igreja, ela recebe autoridade sobre as nações da terra. Porque a Bíblia não diz que há nações lá no céu. Olha aqui para mim. A Bíblia não diz que há nações no céu, nações na terra. Aí Jesus volta para o governo de 1000 anos com a igreja. E alguns dos irmãos vão estar com governo, vão estar com um bastão de ferro para governar, ou seja, um governo de justiça e sério. Esse bastão de ferro aqui, esse cetro de ferro, sabe o que significa? Seriedade, um governo sério e justo. Que não vai ser flexível com a malandragem, com a roubalheira, com a corrupção. Presta atenção. Quando você pega sobre os impérios egípcio, grego, império babilônico e o império romano, o símbolo do império romano era de ferro. Sabe por quê? Ele arrasou sobre a terra. Alguns estudiosos dizem, então, o cetro de ferro é que o governo, presta atenção, o governo de Jesus será um governo sério. Um governo, a outra palavra que eu usei, sem comprometimento com a corrupção ou a enganação. 1000 anos Jesus estará aqui. O diabo será preso por 1000 anos. 1000 anos. Por isso que ele não vai influenciar nações e muitas pessoas, como acontece hoje. Mas a igreja ela terá autoridade para as reger e a reduzir a pó aqueles que se levantarem contra. Ou seja, é um governo sério. Jesus vai reinar, a igreja estará aqui, mas com outro corpo, um corpo espiritual. Você aparece e desaparece como um anjo. Você não vai estar morando na Argentina, lá em Nova York, em Londres. Não, você vai estar com Jesus governando direto de Jerusalém. Ele diz para você, vai lá no Brasil, vai lá na Argentina, vai lá na Inglaterra e dá ordem para o presidente lá que ele tem que fazer assim, assim, assado. É o governo de Jesus direto de Jerusalém durante 1000 anos. Não vai ter meia boca nem meio termo, irmãos. Versículo 28. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Além do cetro de ferro, dará uma estrela da manhã. O que tem a ver você receber a estrela da manhã? Qual é a serventia da estrela da manhã? Serve para quê? Qual é a aplicação da estrela da manhã? Tem um cântico que diz assim, ó, talvez poucos aqui conheçam. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Na verdade a tua palavra não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor, manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos, aí eu não lembro mais, para sempre, ó meu Deus. Sabe quantos anos tem esse cântico? Uns 30 anos. Mas é lindo, né? És a nossa estrela. Jesus está dizendo, eu darei a vocês parte de mim, parte que pertence à minha glória, parte que pertence à minha identidade, parte que pertence à minha natureza, parte que pertence ao meu caráter, estará em vocês, com vocês, será de vocês, estarei outorgando, porque gritarei ainda,
Você acha pouco tudo isso que nós vamos receber, irmão? Não há dinheiro que pague. Você podia ser o homem mais rico de Cuiabá, do Mato Grosso, do Brasil, do mundo. A sua moeda não pagaria a Deus nenhuma dessas condecorações. Você poderia ser o cara do status do mundo. Como é o cara que inventou o Apple? Morreu, né? Computador, celular, qual é o nome dele? Steve Jobs. Né? Bilionário. E ele, antes de morrer, o que ele falou? Saiu no mundo inteiro aí. O cara bilionário, deixou dinheiro. O final da vida dele. Ei, o seu final não é incerto. O seu futuro não é incerto. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer glória a Deus de coração mesmo. O seu futuro não é incerto. Meu amigo, minha amiga, o seu futuro não será incerto. Se você crer, abraçar a fé e seguir Jesus de Nazaré de coração mesmo. Seguir Jesus de Nazaré de amor, com os pés aqui, mas a alma e o coração e a mente nele lá no céu. Seguir com os pés aqui, mas a alma, a mente e o coração com ele lá no céu. Como é isso, pastor? Seguir com os pés aqui e a mente lá no céu. Tem dois personagens da Bíblia que eu vou ilustrar para vocês. Né, irmã Yolanda? Um é Jó. O Senhor me deu, o Senhor tirou. No final, vamos para o final da vida de Jó? Deus deu tudo do melhor, duplicado. Agora, qual foi o outro homem que Deus deu e tornou ele bilionário? É o milionário. Deus disse assim para ele, vocês vão lembrar, tem um aqui que tem o nome dele. Salomão. Muito bem, Alex. Deus disse assim, Salomão. Salomão, Senhor, me dá... Olha o pedido, irmão, de Salomão. Agora, como isso comoveu o coração de Deus? Presta atenção, você em casa também. Como isso mexeu, comoveu o coração de Deus? Eu não sei. Como tu não pediste a morte dos teus inimigos, não pediste bens, nem riqueza, nem isso, eu farei de ti o homem mais rico da terra, o homem mais rico da terra e o mais sábio da terra, que antes de ti, nem depois de ti, nem houve e nem haverá. Porque tu não pediste riqueza, bens, honra, glória e nem a morte do teu inimigo. Ou seja, foi um pedido sábio, foi um pedido desprendido. Fala comigo, pedido sábio a Deus. Diga um pedido sábio a Deus. Diga um pedido, vale, um pedido com desprendimento. Aí Deus disse, olha, vou te dar muito, e ninguém nunca teve na terra. Então o coração de Salomão estava em Deus, irmão. De Jó, Abraão, Moisés. A Bíblia diz que Davi foi o homem que deu mais ouro na história de Israel para a construção do templo. E as pedras preciosas, tudo que ele conquistou nas guerras e tudo, ele doou de oferta e dízimo na obra de Deus. Davi, todo o ouro, ele mandou, olha, leva tudo para o tesouro da casa do Senhor. Os filhos dele devem ter ficado. Ou não é assim? Lembra de Judas? Quando a mulher quebrou o vaso de alabastro? Esse perfume tão caro, olha o cheiro. Meu Deus, dá para ficar cheirando 1000 anos. Meu pai. E ele pega, mas Judas não tinha, irmão. Judas tinha um coração avarento, ganancioso, cobiça. Cuidado com o seu coração. Nós somos tentados na avareza e na cobiça, irmão. E não é só por coisa grande, não. Tem irmão que não deixa o irmão dele nem calçar o chinelo dele, nem pôr uma camisa dele. Já contei aqui a história, lá no seminário eu tinha uma camisa, morávamos 4 num quarto, pequenininho, cada um tinha a sua gaveta. Meus colegas às vezes pegavam a minha camisa, estava passadinha, era o culto de sexta-feira, como se fosse culto de domingo, e o outro pegava a minha gravata, eu olhava assim, mas está parecendo minha gravata. Aí eu olhava para ele, aí ele falava assim, tua. Eu olhava para o outro assim, uma camisa parecendo com a minha. Deus começou a me triturar, a me moer. Eu falei, caramba, passei tão passado lá. Esse camarada é folgado, nem me falou que ia vestir minha camisa. Aí eu falei para ele, ó, eu quero ela cheirosinha, lave, mas eu quero receber ela cheirosinha. E se minha gravata estiver suja, você vai lá, eu quero minha gravata limpinha. Tem suor. Já viu?
para encerrarmos. Vamos encerrar, né? Versículo 17, volte comigo. Versículo 17. Capítulo 2, versículo 17. 2:17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não era só a igreja de Pérgamo, era todos os outros cristãos das igrejas que estivessem também vivendo esse tipo de situação, que precisavam vencer, pegar a espada, a lança, o arco e vencer. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha branca escrito o meu novo nome, um nome novo, desculpa, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Irmãos, são vários tipos de premiações, que coisa linda, aquele que vencer. Então a igreja de Pérgamo precisava vencer. Jesus está prometendo, olha, o maná escondido. Ei, agora aqui é um assunto em escatologia, em profecia. Que maná é esse, pastor? Quando fala de maná na Bíblia, fala de alimento. Agora, um alimento escondido. O que seria esse alimento escondido no céu? Que alimento particular é esse? Que Jesus dará à igreja que vencer, que chegar ao céu. Que tipo de alimento vai ser esse lá? Então nós não podemos, aqui é uma área que nem eu não acredito, não vejo nenhum teólogo, nenhum professor de escatologia, de profecia, afirmar o que é isso. E tem gente que quer afirmar, porque não tem explicação nenhum, contexto, texto bíblico, nem profético, nem escatológico para dizer que maná é esse. Mas é um tipo de alimento espiritual particular que Jesus tem, que vai ser dado lá. Vamos parafrasear aqui, fazer uma comparação rápida. Diga, vamos fazer rápido. Uma comparação rápida. Diga, o terreno com o espiritual. Diga, o terreno com o do céu. Que pão foi aquele que Deus deu a Elias e ele caminhou 40 dias e 40 noites? E vou repetir. Que pão foi aquele que Deus deu a Elias e ele caminhou 40 dias e 40 noites sem comer mais? Sem comer mais? A Bíblia diz que um homem chamado Filipe, ele foi, caminhou até o ministro da Etiópia, pregou, e lá longe eles já tinham andado quilômetros. O Espírito Santo pegou ele, arrebatou e levou para o lugar onde ele estava de volta. Isso é Deus, quando quer, ele faz o que ele quer. Elias comeu aquele pão, irmãos, e comeu, caminhou 40 dias. Que vitamina é aquela, que substância é essa? Que força é essa? É sobrenatural. Não tem explicação lógica humana. Preste atenção, não tem explicação lógica nem humana, irmãos. É do mundo de Deus, do mundo sobrenatural. Esse maná escondido que Deus vai dar, Jesus vai dar, aquele que vencer, é só Ele e você. Só Ele e você que vai receber naquele dia. É um tipo de alimento especial que Jesus dará. Se é escondido, é particular. Então não abre parênteses aqui para alguém afirmar, dizer é isso, aquilo outro. Não. Em Bíblia tem isso. Escatologia, em teologia, você tem que tomar cuidado. Para mim, os grandes teólogos, ensinadores da Bíblia, não ficaram fazendo muitas afirmações, principalmente em profecias, principalmente em escatologia, que são assuntos que retratam o futuro, para não entrar em heresia, ou seja, ensinamentos falsos, radicalismo, fanatismo. Vou repetir, para não entrar numa área de especulação, de fanatismo, radicalismo ou ensinamento falso, que é a mesma coisa que heresias. Pastor, então Deus tem essa surpresa para mim? Tenha. Vença, se esforce para você vencer, corra atrás, querido, se esforce, busque, lute. Amém? Quando Deus disse para
para o grande desafio de Josué. Esforça-te, tem bom ânimo, eu te farei vencer, assim como foi com Moisés, eu serei contigo, eu serei contigo. É Deus falando para o homem que estava com medo, corajoso, fraco, se sentindo com medo. Nós vivemos isso nos últimos 2 anos, irmãos. O medo bateu a nossa porta, o temor, a fraqueza, desânimo. Mas a voz de Deus, a palavra de Deus para mim ao que vencer, vença, levante. Você já venceu quando nasceu. Você foi espermatozoide que chegou, que criou, venceu ali entre milhões. Você pode ficar em pé. Vamos dar um aplauso a Deus e dizer glória a Deus, aleluia. Bem forte, porque você venceu e nasceu, ao vencedor, ao que vencer, aleluia, aleluia. Então você já é um vencedor desde o dia que você começa a ser gerado na sua mãe. Ei, olha para mim de novo, olhe para mim de novo. O diabo é quem não quer que você mantenha isso na sua mente, sem vaidade, sem orgulho. Ele não quer que você mantenha isso. Não, eu sou um vencedor desde que eu comecei a ser gerado na minha mãe. Eu sou uma vencedora, eu sou. Porque ele tem inveja de você. Ele quer que você fique para baixo, desânimo, isso e aquilo. Ele não quer ver você animado, animando o outro, motivando outros, incentivando outros, levando outros para o céu. Se ele pudesse, ele teria evitado que você não chegasse lá e começasse a ser gerado no ventre da sua mãe. Amém, amados? E aqui no 2, 9 e 11 diz assim, ó, só ouça, 2, 9 e 11. Diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, de modo nenhum, de maneira alguma, sofrerá dano da segunda morte. Ao vencedor não sofrerá dano da segunda. Alguém aqui lembra o que é segunda morte? Alguém aqui já estudou o que é segunda morte? Os anjos que foram expulsos do céu com Satanás, irmãos, eles não gostam desse assunto, dessa frase segunda morte. Porque será lançado na segunda morte, ou seja, no lago de fogo. O diabo, o falso profeta, a besta, a morte e o anticristo. Todos serão lançados ao mesmo tempo. Esse é um assunto que o diabo... Mas aquele que vencer a segunda morte, o lago de fogo, não vai triscar em você. Você estará blindado, protegido com esta salvação. A segunda morte, o lago de fogo, é para Satanás, o falso profeta, a besta, o anticristo, e para a morte. Você não, de maneira alguma, será triscado pela segunda morte. Ou seja, você não correrá risco de ser condenado outra vez, porque você já estará protegido no céu. A salvação, amém? Amém, gente? Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor,
Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Põe a mão no seu coração. Quero orar com você aí mesmo. Feche seus olhos. Deus de amor, Jesus de Nazaré, querido e amado, nós te damos graças, desde já, pelos galardões, Senhor, pelos prêmios que nos esperas, e nós não somos nem dignos, Senhor, mas sabemos, segundo as tuas escrituras, a tua fala, a tua palavra, e será pela tua bondade, o teu grande amor, que nós galgaremos, conquistaremos, Senhor, ó Deus querido, essas promessas, esses galardões, essas condecorações. Senhor, será o teu grande amor. Nos ajude a continuar como vencedores, nos ajude a continuar lutando, Senhor, contra aquilo que vem ao nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, contra as coisas externas, no trabalho, na rua, na família, no país, no mundo. Jesus, continue nos ajudando, dando força, habilidade, aptidão para lutarmos na mente, no coração, na alma, Senhor, contra toda oposição, com fé em Ti, com a espada do Espírito, com a lança, com o arco e flecha da Tua palavra, da Tua presença, da Tua glória, do Teu nome, Senhor, da Tua Shekinah, Tua palavra, Teu nome, Tua Shekinah, Senhor, contra tudo isso, no nosso interior, no nosso exterior, Senhor, ao nosso redor, no trabalho, em casa, nas pressões, opressões, provocações, oh Espírito Santo, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, nos ajude, renove nossas forças, renove nosso vigor espiritual, mental e emocional, para nós lutarmos, Senhor, contra toda oposição, oh Deus, para nos enfraquecer. Queremos continuar sendo virgens com azeite, Senhor, virgens com azeite, ou seja, virgens com compromisso, virgens com dedicação, virgens com intimidade, virgens que te amam, que te buscam, que te esperam, Senhor. Senhor, nos ajude a continuarmos lutando para, Senhor, sermos um vencedor no final. Senhor, renove cada um, renova as forças mentais, emocionais, espirituais de cada homem, de cada mulher aqui, de cada jovem, daquele que está em casa, a Tua glória, a Tua Shekinah, a Tua presença o envolva, Senhor, como fez com os apóstolos, como fez com os profetas, como fez com os Teus filhos, nesses 2000 anos, e tem feito em nossos dias. Jesus, nós rogamos, suplicamos o Teu favor, não só sobre nós, sobre a Tua igreja neste lugar, mas a Tua igreja em todo o Brasil, em Cuiabá, no mundo, Senhor, na face da terra, em todo o Mato Grosso, sobre cada filho Teu, sobre aqueles irmãos que vieram hoje, e os que não estão aqui. Pai, no poderoso nome de Jesus, no Teu poderoso nome, Jesus, no Teu precioso nome, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, minha gente? Amém? Então, repita comigo: o trabalho dos jovens, mais forte, o trabalho dos jovens, em novembro. Digo, o trabalho das mulheres, no próximo sábado, lá no Cristo Rei, às 16 horas. Amém? Então vamos encerrar. Levante uma de suas mãos, faça assim comigo. Diga: Deus, meu Pai, que o Teu grande amor, a Tua graça e a comunhão do Teu Santo Espírito continue fluindo em minha vida, hoje e para sempre.